Homens da Bíblia, com o tema Aprendendo com os Poços de Isaac, Gênesis 26, 18 ao 22. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou de Sitna. E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, cresceremos nesta terra. Por detrás desta narrativa histórica existe uma grande lição para as nossas vidas, que é o que vamos meditar nesse exato momento. Lições dos poços tapados para as nossas vidas. Os filisteus já haviam tapado o poço depois que Abraão faleceu. Quando falamos de poços, aqui precisamos ter a noção que estamos falando de uma região semiárida, em que um poço significa uma riqueza muito grande, isso sem contar a dificuldade de se cavar um poço no deserto. Talvez este seja o motivo de Isaac ir desentupir um poço que seu pai havia cavado tempos atrás. Além de ser teoricamente mais fácil, ele tinha certeza que ali havia água. Encontramos nossa primeira lição, que é a seguinte: o inimigo não deseja que você tome posse daquilo que já é seu por herança. Basta lermos o início do texto e nós vamos perceber que aquele poço já era de Isaac por herança, mas o inimigo o havia tapado. Por isso aprendemos que mesmo aquilo que é nosso por direito, precisamos ir atrás para buscar. Como vemos na narração, logo que os servos de Isaac desterraram o primeiro poço, o inimigo já veio protestando, dizendo: esta água é nossa. E como estes eram em maior número, percebemos na leitura do texto que ele acabou desistindo do poço. Aprendendo uma coisa aqui: muitas vezes a luta será tão grande que te fará recuar da sua bênção. Sabe o que é necessário fazer? Basta fazer aquilo que Isaac fez. Vamos observar. Ele disse não. O inimigo não desiste fácil de tentar fazer você desistir. Quantas pessoas, quando as coisas não saem da maneira que planejam, gastam tempo no planejamento para realizar, e surge um monte de resistências, e muitas pessoas acabam trocando o nada, acabam sendo vencidas pelas críticas de outras pessoas, ou querem arrumar um jeitinho. Quando surge um enviado de Satanás desse tipo no meio de qualquer projeto, a coisa mais certa a fazer é continuar na caminhada. Sabe o que Isaac fez quando os filisteus o fizeram recuar? Ele foi e cavou outro poço. Ele poderia ter corrido, abandonado tudo, mas como ele sabia de quem lhe havia prometido, ele não desistiu. Esse homem de Deus persistiu. Antes de ficar paralisado, chorando, ele partiu para a luta e cavou outro poço, ou seja, tentar outra vez. Podemos pensar assim: agora desta vez ele conseguiu ficar com o poço. Mas como nós vimos o texto da narração bíblica, vemos que mais uma vez vieram os filisteus e o expulsaram, pois porfiaram não significa uma conversa amigável. Mas será que Isaac desistiu e foi embora sem nada ter feito? Vencer pela persistência e a certeza da sua bênção. Ele não desistiu.
de tomar posse dos poços que eram herança sua. Quem sabe, nessas alturas dos acontecimentos, poderíamos até pensar em desistir, não é mesmo? Pois tanta dificuldade, foi tentado uma vez, 2 vezes, a herança era sua, mas estavam roubando. E quantas vezes estão roubando os nossos sonhos? Quem sabe até já roubaram algum projeto seu no trabalho, alguma ideia que você passou dias, horas, noite, orou ao Senhor, planejou, estava tudo certo. E no momento da apresentação, um enviado foi na sua frente e roubou. Uma pessoa com um coração maligno, que se deixou ser influenciada, roubou a sua ideia. Mas será que isso vai fazer você parar? Vai fazer você desistir? Lembre-se que durante toda a sua vida, nós temos que agir com uma certeza, chamada fé. E a fé gera a certeza da vitória, haja o que houver. Deus vai te dar condições, sabedoria e estratégia para você fazer outro projeto, outra tese e ser bem melhor e mais produtiva do que a primeira. O diabo tenta nos humilhar de várias maneiras, meus irmãos. Seja na área profissional, seja no casamento, seja na vida familiar, com os amigos. Ele sempre vai tentar fazer com que nós venhamos parar de cavar, parar de buscar. Isaac, ele saiu dali e foi. E o que ele fez? Cavou outro poço. E agora a palavra nos mostra que ninguém o expulsou dali. Então ele soube que aquele local lhe tinha sido concedido pelo Senhor. Meus amados irmãos, quando você tiver uma promessa de Deus para a tua vida, para a sua família, para seu ministério, não desista tão facilmente. Tenha certeza que surgirão muitos empecilhos, muitos pessoas dizendo ao contrário, o Zé do contra. E no caminho para tentar te fazer desistir, paralisar, deixar de cavar. Mas lembre-se da história de Isaac, que por 2 vezes o inimigo o expulsou, mas ele perseverou e conquistou a sua herança. Meus queridos irmãos, você é o escolhido por Deus para fazer a sua obra. Leia as Sagradas Escrituras, analise-as do começo ao fim e verá que todos os homens e mulheres escolhidos por Deus eram pessoas ativas, comprometidas com algo. Portanto, se estiver parado, está na hora de começar a se movimentar, a se mexer, pois Deus é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. Ele vai te dar estratégias, vai te dar sabedoria. Isaac tinha a herdade de seu pai, mas teve que batalhar para tomar posse dela. Ele foi persuasivo, decidido e principalmente tinha certeza de que era Deus que havia lhe feito a promessa. Quando a história de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tem o selo de Deus para a sua vida, nada, nem ninguém pode roubar as promessas de Deus para a nossa vida. Eles podem tentar, mas não conseguirão. Então não desista de seus sonhos. Continue firme nas promessas de Deus e descubra tudo o que Ele pode fazer por sua vida. Aleluia! Deus Pai, Deus maravilhoso. Que tremenda lição que nós aprendemos com Isaac. E vivemos dias assim. Muitas vezes os nossos poços estão sendo entulhados. Muitas vezes os sonhos, projetos estão sendo sim entulhados para nos fazer desistir quando não roubam algo de nós. Pai, mas nós queremos ter essa fé, essa ousadia de Isaac. Ele lutou por aquilo que era direito seu. A herança era sua. Queriam roubar, mas ele persistiu, arregaçou as mangas e foi em busca e conquistou a sua vitória. Foi com luta,
foi com suor, foi com perseguição, foi com ameaças até mesmo de morte, mas ele continuou, porque ele sabia quem havia prometido. Havia uma promessa sobre a sua vida e assim é na nossa vida, Pai. Queremos tomar posse das bênçãos que o Senhor tem prometido para nós. Dai-nos ânimo, força para persistir, para lutar quantas vezes for necessária. Pai, o amor verdadeiro lança fora todo medo e o Senhor nos ama e impulsionados por este amor, nós não vamos temer o afronte do inimigo e seja quem for que se levantar para tentar desanimar, ameaçar, nos amedrontar, nós iremos na menção do nome do Senhor, que peleja por nós, que está na nossa frente, e vamos tomar posse da nossa herança. Em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Louvado seja Deus, tenha fé e tenha certeza, Deus é contigo. A paz do Senhor.